Oi, pessoal. Eu tomei uma decisão, depois de fazer alguns vídeos, né, falando sobre autismo, de contar a minha história com o Pedro Ivo, né, meu filho, que é autista, que eu acho assim que de tudo que eu aprendi, toda a minha experiência, né, o mais importante é a história real com ele. Foi onde eu aprendi mais, né? Já tem um vídeo, esse aqui é o segundo. Se você quiser seguir, né? Pode procurar o link aqui embaixo que vai estar ok. Você pode começar pelo primeiro. Mas, quiser ouvir esse também, cada um é uma fase, né? Eu também tomei essa decisão para ficar mais claro para mim, para quem está ouvindo, né? Para você aí, para uma sequência. Eu estou contando fases, né? No primeiro vídeo eu contei até o diagnóstico dele, do nascimento até o dia que a gente teve o diagnóstico de autismo, né? Foi uma fase muito marcante. E depois a gente começou um trabalho com uma psicóloga que era diretora da escolinha que ele frequentava, que estava junto comigo nessa procura de diagnóstico, né? Então, esse segundo vai falar disso. Eu vou terminar um pouco, vou começar um pouquinho pelo fim do outro no diagnóstico, né? Só para clarear. A gente teve uma busca muito grande, né? Eu tive, depois dessa diretora Margarete também entrou no meio, né? Porque ela também viu como que ele era, né? E terminamos que eu descobri o diagnóstico através de uma psicanalista que a gente consultou. Ela tinha uma especialização em autismo na Inglaterra e ela fez uma proposta de trabalho. Na hora que ela fez a proposta de trabalho, eu não encerrei com ela, falei que eu tinha que pensar, porque a gente estava naquela época de 89, do governo Sarney, né, que a gente tinha aquela inflação que as maquininhas ficavam no supermercado toda hora. Nosso dinheiro desvalorizava muito rápido e ela cobrava em dólar. Então, a hora que ela me falou da proposta de trabalho dela, que era uma proposta massiva, interessante, isso, a parte econômica pesou para mim. Eu já saí de lá pensando nisso, né? E, assim, a coisa mais importante para mim nem foi essa parte econômica, esse traçado aí de algum projeto, de contratar, né? Naquela hora, o que ficou mais marcado para mim, né? Eu gosto de palavras assim que marcam um momento, né? A palavra foi alívio. Porque apesar de ser um diagnóstico muito pesado, né? Eu estava procurando. A partir do momento que você tem um nome, você pode pesquisar, pode ir atrás de como lidar com aquilo. Então, isso aí foi um grande alívio. Não vou mentir para vocês, não. Eu saí de lá aliviada. Mas quando eu cheguei em casa, baixou a poeira do alívio, né? A primeira coisa que eu fiz foi chorar. Gente, naquela época eu era mais chorando, hoje eu não choro. Já tem muitos anos que eu não choro, mas naquela época eu era mais chorando. Mas não era Maria Miséria, não, sabe? Mas assim, eu pensava na palavra autismo e eu chorava. Porque assim, claro, né, que hoje eu consigo uma leitura assim mais legal do que aconteceu, né? Mas o que estava acontecendo? Chorava. Por quê? Porque tinha morrido meu filho que ia ser bailarino, tinha morrido a minha vida de psicóloga do esporte. Essas coisas muito graves que vão perdurar para sempre, né? Que o diagnóstico do autismo é isso, uma coisa que você vai ter que acompanhar, vai ter que estar junto, né? Seu filho não vai ser independente, tudo isso vem num pacote, né? Então, tudo que eu estava planejando na minha vida, os desejos que eu tinha para o Pedro, né? Porque eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o desejo que eu tinha para ele é que ele fosse um dançarino de balé. Eu sou, né? Nureyev morreu, mas tem muitos vídeos dele, eu sou apaixonada por Nureyev. Eu era doida. E não era um negócio solto no ar, porque o meu irmão psiquiatra, era um ano e meio mais novo que eu, e o padrinho do Pedro, que também é meu irmão, né, mais novo também, os dois eram dançarinos de balé. Então, era uma coisa que tinha na minha família, não era uma coisa tão distante de eu pensar que o Pedro podia ser um dançarino de balé, né? E eu achava tão lindo o homem dançando balé. Eu tenho essas coisas assim, né? Essa hora aí, isso aí, morreu tudo. Eu pensei assim vai ser muito complicado. Ele pode até dançar balé, mas não vai ser um dançarino profissional, né? Então, essa parte de chorar é um luto.
né? Foi um enterro. O enterro, antigamente, era assim, a gente velava o corpo a noite inteira. De manhã a gente enterrava. E parece que o processo é parecido. Um monte de coisa. Eu pensava nas coisas e chorava. Eu pensava nisso, não vou ter mais isso, não vai dar tempo mais de fazer aquilo. Uma decisão que eu tomei, porque eu já tinha até feito um concurso na Caixa Econômica Federal, porque eu estava trabalhando com o Newton Cardoso, mas era contrato, ganhava muito pouco. E como eu tinha saído do Atlético, tinha dado um tempo no meu projeto lá de psicólogo do esporte, né? Eu achei assim que eu tinha que arrumar um emprego, porque o pai do Pedro não trabalhava, a gente dependia do meu pai, tanto que meu pai fez uma proposta de pagar essa psicóloga, e dependia do avô dele, do outro avô, né? Os dois Paulos, né? Os dois São Paulos. E então estava muito chato isso. Eu já tinha começado, eu estava trabalhando com o Cardoso, ganhava pouco, aí procurei outros empregos, estava difícil de achar, eu fiz um concurso na Caixa. Não tinha me chamado ainda. Esse dia que eu tive o diagnóstico, eu não estava trabalhando na Caixa ainda não. Mas eu já tinha passado no concurso. Aí tudo isso veio na minha cabeça, né? Eu largo, fico só com ele, passo a viver vigiando ele e morro de fome junto com ele, né? Porque uma coisa ficou clara, esses dólares do psicólogo foram até legais nesse ponto. Que de cara ficou bem claro para mim, né, que ia ser caro. O Pedro era uma joia rara que eu ia ter que mandar no lapidador todo dia e ele ia me cobrar uma fortuna. Então, e isso ficou muito claro. E essas coisas foram passando assim a noite inteira, sabe? E eu chorando, 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 chorando. Aí quando foi de manhã, né? Falei, agora já tava com uma enxaqueca do cão. Fui chorar da enxaqueca pra mim. Toda inchada, né? Falei, eu tenho que tomar uma providência. Que eu não vou poder chorar o resto da vida, né? Não vou poder ficar pensando o que eu faço o resto da vida, né? Eu já pensei, né? Então agora é outra realidade. Eu não vai dar mais para eu mexer com o projeto lá no Galo, que era um projeto muito grande, ia ter que fazer viagens com o clube, né? Então isso aí estava descartado. Se a hora que a Caixa me chamasse, eu ia pegar. Eu pensei assim, não adianta, vamos ser realistas, né? Não adianta eu pensar que a vida inteira eu vou depender dos voos, né? Do vô Paulo, e o meu pai até que cobrava menos, assim, ele me dava dinheiro, não ficava cobrando muito resultado, mas o outro, avô Paulo, né, ele era muito chato com os resultados, mas isso aí não vai rolar, né, falei, se a Caixa me chamar, não vou trabalhar lá. O Pedro ia continuar na escolinha, eu já tinha combinado isso com a diretora lá, a Margarete, né, aí disse lá com ele, e fui conversar com ela, e ela e eu achamos interessante a gente fazer uma parceria, que ela também não conhecia nada de autismo, mas também era psicóloga, tinha um consultório, além da escolinha ela atendia alguns clientes num consultório lá no centro, era pouco, que Margarete trabalhou em Londrina antes com toxicômanos. E aí ela veio para BH e ficou diretora dessa escolinha. Então ela estava começando de novo e ela tinha só a escolinha e uma clínica, né? E autismo para nós era desconhecido. Mas a Margarete conhecia um psiquiatra que trabalhava na FEMIG, que era psicanalista, e que ela já tinha visto ele falar de autismo. Aí ela falou, Mônica, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar junto. Eu topo se você topar. Gente, eu nunca fui muito de trabalhar com outra pessoa junto. Mas com esse negócio do autismo do Pedro, sempre teve um parceiro anjo. Porque nessa hora, ter essa Margarete foi assim, coisa de Deus ter enviado essa Margarete para mim, né? E aí a gente fez, a gente traçou esse plano. Pedro ia continuar na escola, ela ia todo dia na escola, ela era diretora, uma diretora muito presente. Ela ia atender o Pedro 3 vezes por semana no consultório dela. Gente, tudo isso de graça. Pra vocês terem ideia de como aparecem anjos na sua vida, né? E ela me deu uma bolsa na escola, ela não cobrava no consultório. A única coisa que eu ia pagar é que ela ia procurar esse psiquiatra e ver se ele topava, dar uma supervisão para ela, uma vez por mês. Se precisasse mais, a gente ia ver, né? E eu ia pagar essa supervisão, senão ela teria que desembolsar um dinheiro, além de tudo, né? E
começamos, né? Ela procurou o psiquiatra, ele realmente tinha um entendimento de autismo que era incomum, né? Poucas pessoas. Aqui em BH tinha o Dr. Lipe. Dr. Lipe era professor da UFMG e a gente descobriu esse psiquiatra da FEMIG. E como ele era psicanalista, tinha mais relação com psicologia. A gente achou que era melhor procurar ele do que o Dr. Lipe, que a gente já tinha ouvido falar muito do Dr. Lipe também. Aí ele topou fazer a supervisão, né? A gente traçou o plano de 3 vezes por semana no consultório dela, ela lá na escolinha com o Pedro de manhã, a hora que ele ia para a escola. E a gente foi traçando coisas que a gente ia fazer, porque não é só estar ali, né? Como trabalhar com aquilo, porque a gente também não conhecia. A supervisão do psiquiatra não era acerca disso, de como fazer. Era mais um suporte para Margarete, por estar trabalhando com uma coisa muito difícil. Ela ia contar a casa, ele dá um suporte para ela, porque ele também não trabalhava com autista. Ele tinha uma teoria, um conhecimento teórico, né? Ele não trabalhava no dia a dia com os autistas. Então, a gente é que tinha que bolar isso. E isso, assim, sinceramente, eu achei muito difícil no começo, por ter essa parceria. Eu tenho muita dificuldade, até hoje tenho dificuldade. Muito embora com o Pedro sempre foi parceria. Nunca fiquei sozinha com ele. E também eu achei muito difícil porque assim, a gente não sabia nada, né? Ela também não sabia. E eu fiquei muito com medo disso aí. Porque eu tinha resolvido que a outra psicóloga lá não ia lá. Ficar dependendo de avós, né? Não ia dar certo. E eles iam gastar o salário deles pagando ela, porque esse negócio de dólar é complicado. E vamos lá, né? Começamos a pensar o que a gente podia fazer. Começamos a procurar literatura, porque hoje a gente acha tudo na internet, mas naquela época era com livro, de vez em quando um filme. Tinha um filme, chama Meu Filme, Meu Mundo, um antigo, que era uma história de um autista, tinha umas formas lá de estimular o menino, que os pais tomaram as rédeas do tratamento. E o menino até era lourinho, muito parecido com o Pedro, tinha um autismo parecido com o do Pedro. Eu assisti esse filme, é um caso verdade, não era um filme criado, né? Era uma história mesmo, que existiu. E a gente foi tirando essas ideias, né? Então a gente traçou logo um plano que a gente falou assim, a gente não vai ficar também enrolando, não, vamos começar, né? Então a gente teve essa ideia dos 3 vezes por semana e a gente combinou que assim, a questão da surdez, de não escutar, nos remeteu a isso, né? Ele escutava e ele entendia algumas palavras, pelo menos a gente tinha certeza. Ela também falava algumas palavras lá na escolinha com ele, que ele também dava atenção para ela, porque ele dava atenção para nada, né? Mas para isso ele dava. Aí a gente combinou que ela ia falar muito com ele lá na escolinha, ia estar mais perto dele, porque ele também ficava em sala de aula. Né? Ela ia dar um jeito de ficar mais perto dele, estar sempre com ele por ali na diretoria. Ele ficava muito no quintal, ela falou que ia ficar mais no quintal com ele. E eu também teria que fazer a mesma coisa, né? A hora que eu estivesse com ele, estar sempre por perto, sempre falando, contando. A gente combinou, por exemplo, que eu ia no consultório com ele 3 vezes por semana de ônibus. Primeira coisa de ônibus, para ele estar em contato com muita gente dentro de um carro grande, né? Tudo estímulo social. E eu ia comentando com ele as coisas que estavam acontecendo. Não era muito difícil, assim, essa questão, por exemplo, do ônibus, que eu vejo que é difícil carregar menino no ônibus, né? Ainda mais menino autista que quer fugir, porque o Pedro fugia da mão da gente, saía correndo, ele corria muito. Então, tinha que tomar muito cuidado, né? Mas assim, não era difícil, porque na porta da minha casa tinha um ponto de ônibus, eu pegava esse ônibus com ele, descíamos lá no centro. Na porta, praticamente, do consultório dela. Então, isso não era difícil. Só o que ficou difícil, porque nesse intervalo aí, eu comecei a trabalhar na caixa, né? Então, o meu horário de chegar no banco era 10 horas, então tinha que ir para o consultório muito cedo. Ia muito cedinho para lá e tinha que voltar correndo, porque eu tinha que deixar ele na escolinha e depois ir trabalhar. Então, era uma correria. Mas no caminho, eu ia comentando com ele, até legal, porque como o consultório era no centro, tinha muita coisa, muito estímulo para mostrar, sinal de trânsito, carro, gente andando.
gente falando, gente vestida de formas diferentes, homens, mulheres, crianças, gente negra, gente branca, né? Então, esse tipo de coisa, eu ia comentando tudo com ele. Eu falava assim, Pedro, olha lá, o sinal fechou, é vermelho. O sinal abriu, é verde. Eu comentava coisas práticas com ele, né? E comentava coisas assim de pensamento também. Eu falava, Pedro, nossa, você tá vendo esse cara aí? Não sabe guiar, não? Tá dando fechada no tá? Comentava com ele sobre roupa que as pessoas estavam usando, se a pessoa era magra, gorda, todo esse tipo de coisa. Eu comentava com ele, assim, coisas que são da nossa rotina, né? Nosso dia a dia. E Mônica, só lembrando, ele tinha entre 3 e 5 anos, entre né? 3 e 5 Eu anos. acho que isso, eu não sei se você falou isso, né? Aham. Que foi do período que ele teve o diagnóstico, com 3 até quando vocês foram para o Alcobaça, com 5, Esse período, nós fomos para Alcobaça, ele tinha 6 já. 6 já, né? Então, assim, esses comentários, eu acho que eles eram pertinentes por causa que a idade dele, né? Ele tinha, nessa época ele tinha 3, e esse período que eu tô narrando aqui foi até uns 6 anos de idade dele, que foi depois a gente foi embora de BH. Mas as coisas que eu falava, né? Eu tentava encaixar exatamente nisso aí. Coisas também que um menino de 3 anos, né? Ia entender. Coisas que eu sabia que outros meninos de 3 anos entendiam. Uma coisa que ele prestava muita atenção, por exemplo, sinal de trânsito. Eu falava, parou, é vermelho. Abriu, é verde. Ó, Pedro, vai começar a fechar, é laranja. Ele prestava muita atenção porque ele gostava muito de carro. Ele não gostava que carro parasse. Então, essa questão de pontuar os sinais, para ele foi um marcador porque ele dava atenção para isso. É vermelho? Não sei como ele pensava isso, mas vou ter que esperar. Parou. Vai fechar, vai parar. E isso é uma coisa que a gente fala muito hoje. Na época a gente nem sabia exatamente o que era isso que a gente estava fazendo, mas era, né? A gente estava dando para ele uma previsibilidade também. Uma coisa muito importante era andar de carro, então você falar das cores dos sinais é uma forma de ter uma previsão. O que vai acontecer com a sua vida, né? A gente está andando no centro, eu falava com ele, estamos chegando no consultório, estamos longe, já estamos chegando em casa. Coisas que ajudavam na previsão. A hora que a gente entrava em casa, sempre eu falava com ele, nós chegamos, vamos pegar sua bolsa, vamos para a escola. Nunca fazia, mesmo que eu estivesse correndo, que tinha horário de trabalho, não era muito fácil ir voltar lá do centro em termos de estar com o Pedro, porque assim, de ônibus era beleza porque era perto, né? Tomava um táxi na volta, não dava para voltar de ônibus, eu tinha que correr, mas ele fazia xixi em mim. Às vezes eu tinha que chegar em casa correndo, trocar de roupa. Mesmo assim, eu arrumava um jeito de ir fazendo isso também, integrando ele e falando o que estava acontecendo. Ó, eu tenho que andar rápido, porque eu vou trabalhar, né? Tem que trocar de roupa, porque você fez xixi em mim, eu não vou trabalhar mijado. Falava sempre isso com ele, que é comum, porque uma coisa que eu comentei aqui no outro vídeo, né? Que ele tirou as fraldas com 9 meses. Ele tirou. Ele arrancou as fraldas, não adiantava pôr alfinete, nada. Só se colocasse uma roupa de opcional no rapaz, né? Que ainda era uma criancinha. Mas ele continuou fazendo xixi. Não tava nem aí, não. Ele só tirou um empecilho, né? Não quer dizer que ele tivesse educado de esfíncter, né? Ele continuou fazendo xixi, colocou na roupa, que era um show. Era um show. Então eu chegava do consultório correndo, essas coisas todas. Mas assim, às vezes eu penso que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu sou muito rígida comigo mesma, né? Eu quero ser mais do que eu sou ainda, mas eu sou organizada. Então isso aí, apesar de ser uma correria, um estresse, eu fiz algumas coisas que também me ajudaram. Por exemplo, né, na caixa eles tinham uma coisa que a gente tinha que andar armado, não podia andar de tênis. Aí eu comprei uma calça bag que era muito bonita, de jeans, e comprei 5 blusas idênticas, uma de cada cor. Então cada dia eu tava com uma roupa. E elas eram bacanas, né? Então assim, já tinha uma coisa que era para andar rápido. Ele também eu já deixava a bolsa dele praticamente pronta, ele tinha um monte de shortinho de cuequinha para não sujar muito xixi e cocô, né? Porque quem usa fralda tem que usar outro tipo de coisa, né? E eu deixava ele lá e ia trabalhar. A Margarete estava sempre lá. Então ela também fazia lá as mesmas coisas.
a gente começou, eu e ela, começamos a viver esse NPDI muito intensamente. A gente começou a ler, o psiquiatra, de vez em quando, engraçado, o psiquiatra não dava muita literatura para ela, não. Ele dava mais suporte, eu acho que emocional para ela, porque realmente, gente, é do peru. O Jorge, que é um psicólogo que hoje fica com o Pedro, trabalha numa clínica, atende muito autista, ele sempre me fala, Mônica, fala com as mães isso, fala com as mães aquilo, grava um vídeo falando isso. Por quê? Porque não é fácil. Você lidar com uma coisa que você nem sabia. Duas psicólogas, a gente de uma certa forma tinha uma cobrança de saber lidar com isso, porque é da área da psicologia. Ter que trabalhar, ter que pagar as contas, porque o pai não pagava conta nenhuma, até pelo contrário, ele me enrolava pra caramba. Essas coisas todas, né, te provocam um excesso de estresse muito maluco, mas eu conseguia colocar isso de uma forma organizada que dava para fazer, né? E lá na escolinha, como ele estava com a Margarete, ela continuava esse trabalho lá e ela não me ligava muito, porque a gente tinha o suporte de eu estar sempre com ela no consultório. Às vezes eu passava lá na escolinha numa hora pré-marcada, a gente comentava o que estava acontecendo. Então ela não precisava muito também ficar me procurando, porque ela também estava no mesmo bar que eu, né? A gente tinha traçado um plano, né? E a gente estava desempenhando ele juntos. Mas aí um belo dia, isso tinha uns 5 meses só, não era muito tempo. O Pedro tinha essa mania de rodar os objetos redondos, eu falei no outro vídeo, ele continuou cada vez mais. Ele não dormia muito, passava praticamente 24 horas rodando alguma coisa, aquelas argolinhas que encaixam em lixinho, tampa de lixo grande, que eu ficava impressionada que ele pegava uma tampa desse lixo grande, ele gerava com um dedo assim, ó, você não via praticamente o contato dele, uma destreza. E assim, o que significava isso? Que a gente tinha que ficar lendo as coisas para ver o que a gente fazia com aquilo, né? Pra gente, ele tava lá rodando aquele tanto de coisa, porque tinha uma ansiedade imensa com ele também, não falava, né? Ele não entendia bem nosso mundo, era uma forma dele não estar no nosso mundo, porque ele estava lá com aquela roda dele, qualquer que fosse. Então ele se ausentava do mundo, também diluía um pouco essa ansiedade, esse monte de coisa que passava por ele. Não sei se ele tinha medo, eu acho que tinha, porque às vezes parecia que tinha medo das coisas. Mas a ansiedade que era maior, né? Um incômodo, porque assim, do mesmo jeito que a gente não entendia ele também devia entender muito a gente. Aí isso ficava claro pra gente. Então ele ficava lá, rodando aquelas rodinhas. Eu e a Margarete tivemos uma ideia brilhante. Essa foi brilhante demais. Esconder as rodinhas. Pra ver se ele passava a prestar atenção na gente. Então, quando você está fazendo um negócio autoral que você não conhece muito, é tentativa e erro, né? Aí guardei todas que tinham lá em casa, ela também guardou, a gente escondeu os lixos, né? Tudo que tinha tampa. Rapaz, esse menino deu para lamber porta de armário e cama e porta do quarto. Lá em casa eram esses 3 lugares que ele lambia compulsivamente. Mas uma coisa assim, que era de ficar louca. Eu ia lá toda hora tirava, ele voltava. E lá na escolinha também tinha uma porta da sala da direção que ele ficava lá. Deu farpa na língua dele. A gente falou, não, peraí, calma. Como nós não conhecemos uma coisa, né? Estamos tentando, deu errado. A gente fez isso durante uns 4 dias. Aí voltamos atrás, devolvemos o jardim tudo pra ele. Mas foi legal, porque assim, quando você tem umas ideias assim, a partir delas também você pode ter outras, né? Que aí eu comecei, isso eu pensei até separado, eu comecei em casa. Depois eu comentei com a Margarete, ela também começou a fazer. Mas ela fazia menos, né? Porque eu ficava muito com ele em casa, era só ele, eu não tinha as outras crianças igual ela lá, né? Então, em vez de tirar a rodinha, né, os círculos dele, por que não participar? Eu acho que é uma forma muito mais respeitosa também, né? Então, como ele não olhava pra minha cara, tava nem aí pra mim, eu sentava no chão, ele lá rodando e eu também. Só que assim, né, gente? Vamos falar a verdade, ele era craque, eu zero, né?
garoto de várzea, Ronaldinho Gaúcho, né? Ele rodava com uma destreza. A minha não rodava. Dava um rodopizinho cair, às vezes ela corria para lá, eu tinha que ir lá buscar. Quem me dava um trabalho, eu lembro assim que eu fui fazendo. E assim, uma certeza eu tinha fazendo isso. Tem hora que eu sou muito paciente com certas coisas, porque aquilo era um saco, mas eu ia fazendo, né? Ia percebendo que a gente estava junto. Né? O que ele estava pensando disso, eu não sei. Mas eu estava pensando, tô aqui com ele, fazendo a mesma coisa que ele, né? Vamos ver onde é que isso vai dar. Gente, eu acho, né, que eu me lembro assim, que a gente marcava tempo para ter ideia de como que estava o processo, como que a gente estava tendo ganhos, né? Eu acho que isso durou uns 6 meses. Eu só rodando lá e ele, a dele, e a gente lá, e às vezes eu parava, ia fazer outras coisas dentro de casa, né? A Margarete fazia um pouco isso na escola, mas como ela era diretora, né? Tinha outros alunos, ela não podia também fazer muito. Tinha uma professora lá que ficava mais na secretaria, ela não ficava em sala de aula. Essa também fazia, ajudava a gente foi fazendo essas coisas, porque a gente pensou assim, ó, por quê, né? Entrar no mundo dele. Se ele não entra muito no da gente, não dá conta, né? Essas coisas todas, falar, tudo entrar no mundo dele. Aí já tinha esses 6 meses que eu tava lá rodando as rodinhas, um dia eu tava com pouca paciência. É dureza, né, gente? Você trabalha no banco, carrega o menino pra baixo, pra cima. Tinha épocas que eu não tinha empregado dentro de casa, tinha alguma faxineira, ele ficava, enquanto eu tava no banco, ele ficava na escola. Então, eu lá sentada já, né, arregaçada, que eu não dormia, não tomava banho, não comia, uma loucura, né, eu lá arregaçada, esse dia eu tava de mau humor, eu embiquei a rodinha. Ela caiu, eu levantei de um chute nela, falei, sua meleca, você não serve pra nada. Você também, Mônica, não consegue rodar uma rodinha direito? Falei, como que eu falo comigo, tem essas coisas. Até hoje eu continuo assim, sempre fui assim. Ela é uma mula, não consegue rodar uma rodinha direito. Aí, eu percebi, o pai dele tinha essa expressão de olhar de lado assim, que é a sobrancelha. Ele olhou assim pra mim e deu um esgar de sorriso. Não foi uma risada. Daquele risinho, assim como quem diz, dançou, né? Você não é que nem eu. Eu percebi que eu tava no mundo dele, né? De alguma forma eu tinha chegado lá. Ele tava me dando atenção. E ele tava me criticando. Esse olharzinho assim, que você fala assim, eu sou superior a você, ficou claro pra mim, né? Que assim, ele estava fazendo uma crítica do meu jeito de rodar a rodinha, pelo menos, né? Ele estava gozando a minha cara porque eu tinha embicado a rodinha. E a gente estava fazendo parte do mesmo mundo. Mas aí eu não fiquei pulando. Uma coisa que eu e a Margareth tinham conversado isso, quando a gente tiver algum ganho, não vamos ficar pulando na frente dele, não. Vão guardar o ganho, depois nós duas vamos discutir e ver o que faz com isso. Porque a gente não sabia até onde ele também era avesso, porque autismo é rebelde, eles não gostam de fazer as coisas que a gente quer. Então a gente não sabia até onde que pular, detectar o ganho para eles e atrapalhar de ter outro, né? De continuar aquele processo. Aí eu peguei lá a rodinha. Como se não tivesse acontecido nada. Sentei, rodei mais um pouquinho. E ele lá, rodando a dele. Aí levantei. Gente, a vontade que eu tinha de gritar, pegar aquelas rodinhas e jogar tudo pela janela. Esse dia. Porque normalmente não. Normalmente até que andava legal. Mas esse dia eu estava muito irritada com outras coisas, né? Mas eu sentei lá. Assim, continuei o processo. Como se nada tivesse acontecido. E ele lá. Aí eu cheguei no dia seguinte, comentei com a Margareth, ela falou assim, nossa, Mônica, não aconteceu isso com a gente aqui ainda. Isso é o ganho. Então a gente vai continuar fazendo essas coisas, falando as coisas, porque assim, esse negócio de falar também, né? Andar falando, social lá no ônibus, ele quebrou a perna logo quando ele entrou para a escolinha, eu tinha começado a trabalhar na caixa, quebrou a perna, engessou a perna até na virilha, e a gente andando de ônibus. Aí entrava no ônibus, o ônibus às vezes vinha cheio, né? E quando a gente entrava, ele procurava o colo de uma mulher, geralmente era mulher, mais velha, e sentava. Ele não chegava a pedir licença, não. Ele olhava assim, batia o olho, tuf, sentava.
E a gente deu muita sorte sempre, porque nunca aconteceu dele sentar no colo de alguém mal-humorado. E ele era... assim, fisicamente ele não tinha problema, porque as pessoas têm problema com isso também, né? Se tem dificuldade, não só problema, tem preconceito, tem dificuldade. É difícil, às vezes, você ver uma pessoa com muito machucado no rosto, sem um braço. É uma coisa que às vezes até dói na gente, então é uma dificuldade. Ele não tinha nenhum dificultador nesse ponto, assim, de aparência, né? Então ele sentava no colo, também dava bola pra pessoa não, sentava lá numa cadeira, tá? Mas ele era pequeno, né? Então a gente deu muita sorte que sempre aconteceu de ninguém reclamar. Teve uma vez que uma senhora ficou doida com ele, queria ter nosso endereço, mas ele é muito gracinha, ele é muito bonzinho, não sei o quê. E isso tudo, né, foi mostrando pra gente, ó, estamos ralando pra caramba, a gente ainda não teve um ganho dele começar a falar, a gente ainda não teve um ganho dele começar a alfabetização na escolinha, algumas letrinhas, ele não dava bola para nenhum daqueles livrinhos, ele não ficava dentro de sala de aula, mas esse ganho dele estar prestando atenção na gente, dele estar utilizando o social, porque eu não sei se eu dava bola para quem ele sentava no colo, a sensação que eu tinha é que aquilo era uma cadeira. Ele chegava e sentava, agora ele escolhia sempre uma mulher mais velha, em geral. Quer dizer, alguma triagem ele tinha. Mulheres mais velhas que eu, que a Margarete, que lidavam muito com ele, né? Então tinha alguma triagem nisso aí. A minha mãe era mais ou menos da idade das mulheres que ele procurava, e ela, assim, ela era muito liberal com ele, podia fazer com ela o que ele quisesse, porque ela não dava conta dele, né? Então às vezes eu lembrava da minha mãe, falava assim, a gente ia muito na casa dela no fim de semana, aí eu pensava assim, pode ser que ele procure a avó, que ele pode sentar e ela não vai reclamar, né? Não sei, aí isso aí já é inferência da gente, né? Mas acontecia isso, então tudo isso estava dando muito certo, mas gente, cansativo demais. Um negócio assim, que eu sei que você que tá aí ouvindo o vídeo, né? Se não é mãe, se não é pai, tá ouvindo ou porque tem interesse, ou porque tem um sobrinho autista, ou porque é professor, você sabe como que é, né? Esse cansaço de lidar com uma coisa muito diferente, que você batalha, e o resultado não é aquele direto, né? Objetivo. Batalhando pra caramba, o menino tá falando umas palavrinhas, não era assim, né? Eu tinha um tio psiquiatra, que ele inclusive falou em internar o Pedro, meu irmão psiquiatra também falou, né? Porque eles falavam que não ia dar nada, que eu ia ralar, e ele ia ser grande daquele mesmo jeito, chorando, cagando, que ele nem isso, ele ia parar. Então, às vezes tem que lubrificar. Eu falo demais sempre, não é só agora não, tá, gente? Tá sempre seca. Então, esses negócios aí de internação, essas coisas, eu sabia que eu não topava. Eu pensei assim, muito isso, ó. Pode ser que a gente vai ralar, não vai chegar em lugar nenhum, e ele vai ficar com 20, 30, 18, igual? Pode. Mas enquanto eu estiver dando conta, enquanto eu tenho os 30, né? Eu dou conta. Eu vou tentar. Porque assim, eu não perco nada, só ganho em tentar. Né? Ganho pra mim, que eu tô aprendendo um bocado de coisa, e ganho pro meu filho, né? Que não vai ter que ficar internado num lugar, sendo maltratado, que é muito comum, a gente sabe disso, mesmo em lugar particular, que você paga caro, é assim. Então, a gente já tinha posto essa ideia na cabeça. Mas eu falei, meu tio, porque meu tio tinha esse negócio. Ele falava assim, Mônica, você quer ganhar milímetros? Ele tinha essa ideia de que qualquer coisa que a gente ganhasse seria 1 milímetro, né? Então eu falava com ele, tio, pode ser menos que 1 milímetro. Porque ele é meu filho, né? Tem essa coisa aí que é muito importante. E porque eu dou conta. Porque eu entendo, sou psicóloga, tenho a parceria com essa outra psicóloga que é muito bacana. Nós duas tínhamos mais ou menos a mesma idade. Essa Margarete era tão engajada e tão mais ou menos da minha idade, né? A gente tinha um tipo, ela também gostava de psicanálise. Ela tinha um filho que chamava Matheus, que era da idade do Pedro. E ela era tão engajada na história do Pedro que o Matheus puxava a saia dela e falava, mãe,
dá para deixar um pouco o Pedro Ivo para lá e olhar para mim? Porque ela falava em casa do Pedro Ivo, o tempo todo contando. A gente, é engraçado, porque assim, por isso que cansa a gente, né? Porque é um desafio muito grande, mas também eu gosto disso, e acho que Margarete também gostava, então a gente não estava nisso, né? Desafio de coisa muito diferente, de fazer coisa autoral. Eu gosto disso, né? Gosto disso para tudo. Gosto muito de criar alguma coisa e a gente estava criando, né? Sem sombra de dúvida, a gente estava fazendo coisas da nossa cabeça com a parceria dele. E isso é muito bom, né? E os milímetros que eu estava ganhando lá com o Pedro Ivo, né? Para mim, eram muito importantes, que eu pensava assim, gente, não vai adiantar, eu nunca vou conseguir que ele fale uma palavrinha se ele não estiver participando do nosso mundo, se ele não der bola pra gente, como ele começou a dar. Então, assim, eu ainda tinha a ideia de que ele ia falar, escrever alguma coisa. Não tinha muita ideia se ele ia estudar, coisa assim, formar segundo grau, essas coisas, porque o prognóstico dele, ele era um autista grave, o prognóstico não era bom na literatura, né? Até o contrário. Meu irmão queria internar ele, meu tio queria internar ele, era psiquiatra. Meu irmão, que também era psiquiatra, queria internar ele, tinha trabalhado numa escola que é internato, que eu acho que ainda existe, é o Senza lá de Betim, que tinha autismo internado lá, né? Então, assim, tudo isso foi me dando uma ideia de que a gente estava fazendo o que tem que ser. Não vamos fazer negócio errado, não. Vamos tentar. Mas chegou num ponto que, assim, a Margarete, ela tinha trabalhado, igual eu falei, com toxicologia, né? Toxicólogos, lá em Londrina. E ela veio para BH, ela era diretora da escola e ela gostava mais era dessa área, da pedagogia, da escola. Tanto que, assim, um tempo depois que eu e Pedro não andávamos mais com ela, que eu a encontrei, ela tinha um berçário. Era dela. Ela tinha montado um berçário lá na Barroca, nem pequenininho. E então chegou num ponto que a gente fazendo isso tudo, aquele tanto de coisa, um dia ela falou comigo, Mônica, eu acho que eu já cheguei onde eu dou conta. Aí o Pedro isso foi em 91, o Pedro tinha de 5 para 6 anos. Mas ela me indicou um outro psicólogo que ela achava que eu devia ir procurar. Ele trabalhava numa clínica, a mulher dele era TO, ela também trabalhava nessa clínica. Ela falou, Mônica, não larga de tudo, não. Mas eu não tô dando conta mais. Gente, pra mim, foi dureza. Porque assim, eu não sei se eu perdi meu braço esquerdo e minha perna direita, se eu perdi as pernas e os braços. E a Margarete era tudo pra mim, né? Era um apoio, assim, que trabalhava junto comigo igual a mim. Ela só não era a mãe dele, ela podia fechar a porta de vez em quando. Eu não podia. Eu era a mãe dele, né? Mas era uma coisa assim que eu fiquei sem parceiro. Eu pensei assim, gente, também não adianta eu querer isso que ela faça porque ela não tá dando conta mais. Aí fui atrás do tal do Max, que ela me indicou. O Max tinha uma clínica ali em Lourdes, a mulher dele era uma TO mesmo. Eles fizeram uns atendimentos no Pedro, mas aí o Max falou comigo, Mônica, o Pedro é muito irritado, muito imperativo, não para um minuto. Quem sabe você procuraria um psiquiatra para ver se tem algum medicamento. Eu sou muito avessa a esse tipo de medicamento, sabe? Mas ele me falou que o psiquiatra que ele tinha um nome, né? Que era um homeopata, que era um cara muito mais aberto, muito diferente do comum, né? Eu falei, vamos lá procurar esse psiquiatra. Esse psiquiatra tinha trabalhado com o Dr. Lippe, que era um professor da UFMG, que hoje é aposentado, está vivo ainda, e que foi assim, a primeira pessoa que falou de autismo aqui em Belo Horizonte. Tinha uma clínica que atendia autismo, por isso que as eras, né? Então, o Marcelo tinha trabalhado com ele, então ele também entendia o caso de autismo, né? E por ele ser homeopata, eu falei, tá, vamos lá conversar. A gente conversou com o Marcelo umas 3 vezes. E ele era casado com uma acupunturista, que tinha feito medicina chinesa. Ele queria que a Ângela também visse. Aí marcamos uma entrevista com a Ângela.
lá na sala do Marcelo, né? Ela chegou lá e a Ângela era desse pessoal meio transcendental, espiritualista, né? Ela falou, Mônica, eu tô vendo o espírito do seu filho, ele não cabe nessa sala. E ele não tá com o pé no chão. Ele tá pairando. A aura dele é toda assim. Ele não tá aqui na Terra. Aí eu olhei e falei, desce. Eu lembro direitinho porque eu falei, desce. Você é meu filho, né? Se você resolveu, se existe esse trem aí de espírito, você não encarnou comigo? Você não é meu filho? Você desce, põe o pé no chão, porque a realidade é outra. Esse negócio de espírito muito grande não rola. Ela regalou um olho. Porque assim, não é que eu acho que ela estava errada. Eu acho que ela estava fantasiando, que ela estava me mentindo, né? Eu respeito, né? Ela estava vendo aquilo. Mas, para mim, aquilo não ia rolar, não. Se é isso aí, então desce, põe o pé no chão, que nós vamos trabalhar, é aqui, né? E isso foi engraçado, porque assim, esse acontecimento, depois, uns 15 dias depois, eu estava de férias, e a gente foi para Alcobaça, eu, o pai do Pedro, Sérgio, né? O avô do Pedro tinha uma casa lá, nós fomos para Alcobaça passar uns dias lá, e esse negócio de pé no chão, né? Ficou muito na minha cabeça. Aí chegamos lá em Alcobaça, o Pedro ficou tão tranquilo lá, ele deitava no jardim da casa do vô lá, tinha um pinheirinho, uma arvorezinha, ele deitava lá, ficava vendo os passarinhos, as borboletas, ele prestava atenção de borboleta e de passarinho. Ó a cabeça de Mônica Santos, né? Eu sou assim, resolvi, vamos mudar para Alcobaça. Já que terminou o ciclo com Margarete, lá com o Max e com o Marcelo a gente nem bem começou. Tô vendo que eles também não têm um trabalho planejado, né? Então, vamos mudar tudo. Vamos quebrar a cabeça aí. Vão vir para Alcobaça. Como lá na Alcobaça tinha uma agência da Caixa também, que eu dependia disso, né? Consegui a transferência, mudamos para Alcobaça. Então, gente, aí, a Margarete tomou uma decisão para nós, né? Ela fechou um ciclo. Quando eu fui para Alcobaça com Pedro Ivo, Sérgio, pai dele, né? Todo mundo num caminhão só, começou uma outra história. Uma outra fase da mesma história, né? Não é uma outra história, é uma outra fase, que eu vou tratar no próximo vídeo. Gente, aproveito para me despedir. Se eu falei muito, toma água também, que eu faço assim, eu falo muito e vou tomando água. Tchau, tchau.